Eletricista industrial precisa saber trabalhar com esse tipo de chave aqui, Deep Switch. Aqui nós temos um temporizador com essa chave, mas diversos outros controladores também utilizam. E se você entender o que está acontecendo aqui, vai ficar muito mais fácil de utilizar. Dá para consultar o manual e sem mesmo entender a maneira como é montada os valores aqui, dá para você utilizar somente consultando o manual? Como isso aqui é extremamente simples, até dá para utilizar somente consultando o manual, mas justamente por ser simples, você pode dedicar aí pouquinhos minutos para entender como funciona e aí vai ficar mais fácil ainda, você não vai precisar ficar decorando sequência, fica tudo muito mais rápido. Então fica comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar como funciona. Antes, se inscreva no canal e ative o sino de notificações caso goste desse tipo de conteúdo e deixe seu like também, porque isso me ajuda a continuar gravando aqui para o canal. Então, pessoal, estou com esse temporizador aqui para usar de exemplo, para ensinar como se utiliza esse tipo de chave aqui, Deep Switch. Esse aqui é um temporizador multifunção, até por isso que ele tem essas chaves aqui. Esse tipo de chave geralmente é utilizado para situações onde você não tem um display digital e precisa fazer várias configurações diferentes. Aqui nós temos 8 chaves, é possível fazer uma imensidão de combinações diferentes e por isso, então, evita-se a necessidade de ter um display para poder fazer uma parametrização, né? Se fosse um controlador de fator de potência, por exemplo, você tem lá um display, você consegue fazer a configuração, mas equipamentos como esse aqui de baixo custo, o display poderia acabar inviabilizando, então com a Deep Switch fica mais fácil e é tão eficaz quanto. Esse aqui é um temporizador que além de multifunção, ele é multitensão também, eu estou alimentando ele com fase neutra aqui em Santa Catarina 220, mas pode ser 110, pode ser 127 também, no cabo cinza e no cabo azul, aqui os primeiros cabos são da alimentação, mas se quiser alimentar com 24, pode também, 24 VCC ou VCA inclusive. Você utiliza daí, esquece o A1, que é a primeira conexão, alimenta aqui na segunda conexão, e aqui embaixo também, na última conexão de baixo, que é o A3. Então, na segunda de cima e na quarta aqui embaixo, nós temos alimentação 24 VCC ou VCA, e se for 110, 127, 220, você utiliza A1 e A2. Aqui do lado, como é um multifunção, eu tenho também uma entrada de gatilho, e diferente de um outro temporizador multifunção que eu apresentei aqui, que o gatilho era um sinal de tensão, aqui nós temos um pulso de contato seco. O próprio temporizador envia um sinal de tensão que vai por um cabo, passa pelo contato seco e retorna depois no outro terminal. Então tenho E1 e E2 para poder fazer essa função. Então os dois, o E1 e E2 estão ligados aqui nessa botoeira. Poderia ser uma chave fim de curso, poderia ser um relé, uma saída de CLP, enfim, qualquer outro tipo de contato seco. E aqui embaixo nós temos o contato, então, é o NA, o comum e o NF. Nós temos um contato reversível, então são 3 conexões aqui. E, enfim, essa aqui é a ligação, estou com o botão só para poder demonstrar aqui algumas funções do temporizador. Bom, como que funciona então esse esquema aqui de Deep Switch? Aqui o objetivo é montar um código binário, mas não se espante, você não precisa entender de números binários, eu estou falando aqui porque realmente é um número binário, mas não é por isso que você vai precisar entender de números binários, você só precisa entender como que monta o número. Acessando o site da Brasiltech, aqui o temporizador ele é esse segundo aqui, temporizador multifunção. Na verdade esse aqui é o 12 VCC ou VCA, né? O que nós temos aqui é esse aqui. Então, vou baixar o manual para poder mostrar para vocês as funções. Olha só, repara que cada uma das funções, elas têm um número, ó, 0, 1, 2, você vai na sequência aqui. E chega até 77. Poderia ter muito mais porque o número de combinações possíveis aqui é 256 combinações. A Deep Switch permitiria isso, né? Mas o temporizador não tem todas essas funções. Então, eu tenho aqui grupos de funções com escalas diferentes. Olha só, esse aqui é o temporizador elementar, né, com retardo na energização, conta o tempo para ligar o relé, né, após alimentado, conta o tempo para ligar o relé. E aqui eu tenho escalas diferentes, ó, 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos e 180 segundos. Depois tenho o mesmo, só que com minutos, e ainda tenho com horas também. Então as funções de 0 até 14, tenho essas escalas de tempo e também segundo e minuto, né, e hora também. Tenho essa função que é chamado de temporizador instantâneo, porque ele liga a saída junto com a alimentação e desliga depois de um tempo, né? Tenho uma função aqui que já utiliza o pulso, ó, repara que ele precisa ficar alimentado, nem está mostrando a alimentação aqui, mas ele precisa ficar alimentado. E aí quando eu dou o pulso, na subida aqui do pulso, na borda de subida, já liga o relé de saída e já começa a contar o tempo também. Tenho outras funções aqui, ó. Eu tenho um que é similar, mas é na borda de descida. Tenho o temporizador cíclico simétrico, onde o tempo ligado e desligado é igual. Cíclico assimétrico, onde eu tenho o tempo desligado de 75%, enquanto que fica 25% do tempo ligado. Tenho o biestável, que aqui nem tem contagem de tempo, né? Isso aqui serve para iluminação, serve para alternância de bomba. Na verdade, o ideal para alternância de bomba até é esse aqui, ó, que é no desligamento, né? Enquanto esse aqui, o estado do relé ele muda na borda de subida, esse aqui é na borda de descida. Então, para alternância de bomba, esse aqui é o ideal, mas para iluminação, por exemplo, esse aqui é melhor.
tem essa outra função, alternância RS, ele conta o tempo para ligar a saída e depois conta o tempo para desligar a saída também, bastante interessante. Então vou pegar uma função qualquer aqui, vai ser, por exemplo, a função 47. A função 47, ela é de 30 segundos, né? E vai utilizar o botão de pulso. Então quando eu soltar o botão, vai começar a contar o tempo. A escala é de 30 segundos. E o que eu falei sobre poder somente seguir o manual. Olha só, tem a posição de cada uma das chaves. Ó, a primeira desligada, a segunda desligada, a terceira ligada, a quarta desligada e todo o resto ligado, né? Só que você precisa ficar decorando uma por uma e às vezes vai ter que ter o manual do lado e ficar olhando uma por uma porque vai acabar se perdendo, né? Então, qual que é a dica aqui e o que vai facilitar a sua vida na hora de montar um número desse tipo? 47, né? O número da função é 47. Então, nós temos que ter o valor de 47 na Deep Switch. Então, voltando aqui para o temporizador, eu estou com uma chave fininha aqui para poder manobrar as Deep Switches aqui. Eu vou voltar tudo para o lado do off. Olha só, repara que para o lado esquerdo tem orientação aqui no temporizador, não sei se está dando para ver, mas aqui é o off e aqui do outro lado é o on. E eu tenho 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, né? Então, esses são os valores. E esses valores aqui que estão do lado de cada uma dessas Deep Switches é o valor que cada uma equivale. Então, se eu virar essa chavezinha do 128 para o lado do on, para o lado ligado, então a função que eu estou escolhendo é 128. Só que não tem função 128 nesse temporizador, né? Então, o que vai acontecer? Inclusive, já fica aí a dica para quando se acontecer com você. Eu vou energizar e vai ficar piscando a saída aqui. Essa saída piscando indica que a função escolhida ela não existe. Então, se acontecer com você, confira o posicionamento das chaves aqui, porque provavelmente o número foi montado errado. Então, saída piscando quer dizer que a função ela é inexistente. Então, vou voltar aqui para o off. Então, cada um desses valores aqui ele vai sendo somado para que eu consiga montar o valor total. E qual que é o passo a passo aqui? A função que eu desejo é a função 47, né? Então, se eu ligar 128, vai passar de 47, então não posso ligar. Se eu ligar 64, passa também. Se eu ligar 32, não. Então, vou ligar 32. Repara que sempre um valor é a metade do outro, né? Liguei a 32, se eu somar com 16, vai passar de 47, né? Então, não posso somar com 16. Se eu somar com 8, não passa. Então, vou somar com 8. 32 mais 8, 40. 4, posso somar 4? Pode, vai para 44, ainda não ultrapassa. Posso somar 2? Também posso, né? 44, 45, 46. Ligo também. O último valor é 1. 46 mais 1, 47. Então, olha só. Se eu somar 32 com 8, com 4, com 2 e com 1, eu tenho o valor de 47, que é o valor que estava lá no manual. Então, ao invés de decorar cada uma dessas posições, eu decoro somente o número da função, que é muito mais fácil, né? E aí vou fazendo essa montagem aqui. Começo do maior. Se cabe, eu ligo. E aí vou somando. Se não couber, eu desligo, né? Então, liguei o 32. O 16, sozinho, ele caberia, né? Mas como começa sempre do maior para o menor, e eu já tinha ligado o 32, então se eu somasse 16, não iria caber. Começa do maior para o menor, vai somando. Quando cabe, liga. Se não cabe, não liga. Então, agora eu tenho a função 47, a escala é de 30 segundos, e ela começa a contar a partir do momento que eu pressionar o botão. Então, eu energizei aqui o circuito, vocês viram que ligou o LEDzinho aqui, que indica a alimentação. O LED da saída não está ligado porque ainda não fiz não pressionei o botão aqui ainda. Estou com a função de 30 segundos, eu vou baixar isso aqui, essa escala aqui, a escala é de 30 segundos, né? Mas o valor aqui que eu tenho no potenciômetro é de 0 a 100%, e obviamente é 0 a 100% dos 30 segundos. Se eu escolher 25%, então vou ter aproximadamente aí 1/4 dos 30 segundos, né? Vai dar 7 segundos aproximadamente. Se eu colocar na metade disso, então eu vou ter aproximadamente 3 segundos, vai ser um pouco mais rápido de demonstrar. Vou deixar um pouquinho acima para ficar na casa aí dos 5 segundos. Pronto. Então, a hora que eu pressionar o botão, vai ligar a saída. Repara que vai ligar a saída aqui. Enquanto o botão estiver pressionado, vai acender esse outro LEDzinho aqui também. Então, estou com todos os LEDs ligados. Não está contando o tempo ainda, porque nessa função o tempo só começa a ser contado depois que eu solto o botão. Quando eu soltar o botão, o LED do P aqui do pulso ele vai desligar, mas o da saída vai ficar ligado aí por cerca de 5 segundos. Então vamos lá, vamos ver se vai acontecer de fato. Desligou. Então a função selecionada foi de acordo com o que estava lá no manual. Sempre montando o número dessa maneira, você vai ter mais facilidade aí para trabalhar com esse tipo de chave. Então por hoje é isso. Se você não conhecia esse sistema, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa um comentário, deixa o seu like também, porque me ajuda a continuar gravando conteúdo técnico aqui para o canal.